Hoje, ao meu lado, o Ariel Pacífico vai falar um pouquinho com a gente a respeito do trânsito. Tudo bem, Pacífico? Bom dia, Vinícius. Bom dia, amigo, você de casa que nos acompanha pelo canal 4 da TV Local. Tá chegando o final do ano, né? E nessa época do ano ocorrem muitas condições adversas relacionadas ao trânsito, Vinícius e amigo de casa. E é bom ficar atento. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, Vinícius. Iniciando, Ariel, a respeito do trânsito em rodovias neste final do ano, fica meio tumultuado, né? Quais os cuidados principais que devemos ter? Olha, nós chamamos de condições adversas, né? Condições adversas do trânsito, ela tem relacionado ao veículo, é relacionado ao próprio trânsito, às vias e aos condutores. E nessa época do ano, nós que trabalhamos com trânsito, a gente apresenta uma preocupação um pouco maior, Vinícius e amigos de casa, relacionada a esses 4 fatores. Vamos começar então, como você disse, sobre o trânsito, né? Condição adversa de trânsito. Lembrando que condição adversa é sempre aquilo que gera perigo de acidente. Nessa época aumenta o número de viagens, né? Passeios, férias, etc. e tal, visita de parentes. E aí as condições adversas relacionadas à rodovia é o trânsito, é o congestionamento, né? Então existe um aumento no número de veículos que vai estar com você nas rodovias. E isso acaba acarretando um número maior de acidentes. Isso contribui com o aumento do número de acidentes. Você vai viajar, é aquilo que está sempre sendo avisado, né? Lembrar de fazer uma revisão completa no seu veículo. Os principais itens são pneus, né? Ver se os pneus estão em boas condições, e não é só olhar o pneu e ver se ele está liso, se ele está careca. Não é isso não, Vinícius. Tem que olhar o pneu, principalmente ver se ele está com a calibragem correta. Calibragem correta. A maioria das pessoas, Vinícius e amigos de casa, adotou o número 32 de libras como sendo padrão. Então, independente do modelo, se o veículo está carregado, se ele está vazio, a pessoa vai no posto e pede para o frentista, ou ela mesma coloca 32 libras. E não é isso. Tem que verificar, se tiver o manual do veículo, o manual, quanto que é recomendado, tem diferença o pneu da frente com o pneu de trás, cada modelo de veículo tem a sua calibragem. Então, lembrar de calibrar o pneu, verificar as boas condições do pneu, verificar alinhamento, verificar balanceamento e verificar também as condições de documentação do veículo, documentação do condutor e os amortecedores, ver se está tudo em ordem, Vinícius. Isso quando a gente fala em rodovias. Quando a gente fala em área urbana, Vinícius, nós chamamos, né, vias urbanas, também existe essa condição adversa relacionada ao trânsito, só que isso com o aumento do número de pedestres. Vamos usar como exemplo Jaú. Jaú, por exemplo, aumenta o número de pedestres nas vias centrais, né? As lojas ficam abertas até mais tarde, então diminua a velocidade nessas áreas. Motociclista, você que vai passar pelo corredor, não é permitido, mas a gente sabe que todo mundo faz uso, então sempre atento ao pedestre, sempre atento. Ele vai aparecer do lado direito, do lado esquerdo e nem sempre em área de faixa de pedestre. Às vezes o pedestre vai passar no meio do quarteirão, Vinícius, e o condutor de motocicleta ultrapassando um automóvel, uma van, um caminhão, um ônibus que não tem boa visibilidade e acaba atropelando o pedestre. Então essas são as nossas recomendações relacionadas à condição adversa de trânsito, né, para as rodovias e para as áreas centrais também. Condição adversa relacionada ao condutor, Vinícius. É óbvio, é sabido por todos que não é permitido fazer uso do álcool e depois conduzir o veículo. Então, condição adversa de veículo, o principal que a gente recomenda está juntando época de festas, né, Natal, Ano Novo, etc. e tal, e a gente precisa sempre lembrar, se for beber, não dirija. Isso diminui muito o tempo de reação do condutor numa situação imprevista de acidente, Vinícius. E também, Ariel, outra dúvida frequente que todos de casa têm a respeito dos faróis em rodovias, a sinalização dos faróis. Olha, gera muita dúvida, é verdade, porque o nosso atual presidente, o Bolsonaro, ele sinalizou com a ideia de revogar essa lei de que é obrigatório o uso do faróis. E às vezes a gente vê pessoas sendo autuadas pela polícia rodoviária por não estar com o farol aceso, e a pessoa acaba entrando com recurso e tem esse recurso indeferido. Sim, porque é obrigatório o uso dos faróis na rodovia. Então não importa se você vai entrar na rodovia, vai andar apenas 1 quilômetro. Acessou a rodovia, imediatamente o farol baixo deve estar aceso. Lembrando que é o farol baixo, não é o primeiro toque como é conhecido. Isso, né? aquilo que nós chamamos luz de posição, né, que nós sempre chamamos de lanterna. Não, é o farol baixo deve estar aceso. Existe uma outra preocupação, Vinícius e amigos de casa,
é que nessa época agora a gente está vivendo, né, inclusive hoje aqui na cidade de Jaú, chuvas. E chuvas em rodovia, pode ser rodovia, mas pode ser na área urbana também, acarreta o que nós chamamos de aquaplanagem, né? O que é aquaplanagem? É quando o veículo passa a transitar sobre uma fina camada de água existente entre o pneu e o asfalto, né? E aí o pneu acaba perdendo a aderência com o solo e esse veículo vira um barco sem remo. Ele vai para o lado que ele quiser. Então, as dicas que nós damos é o seguinte: primeiro, velocidade. Começou a chover, velocidade reduzida, velocidade moderada. Segundo item, pneu em bom estado de conservação. E é claro que você deve observar a intensidade dessa chuva. De acordo com a intensidade dessa chuva, é que você vai definir. Tem gente que pergunta para mim assim: Pacífico, 70 km por hora é possível que eu não aquaplane? Eu falo, olha, depende da intensidade, da quantidade de água na via, né? Às vezes a pessoa precisa reduzir para 50, 40 km por hora. Então, se você está numa via e você percebe uma poça d'água, diminua a tua velocidade. Se você está transitando e começa a chover, existem dois momentos da chuva, Vinícius e amigos de casa, em que a gente recomenda uma atenção maior, né? O primeiro momento é quando a chuva começa. O início da chuva é muito perigoso, tem gente que acha que não. Primeiro, por quê? Os primeiros pingos da chuva no para-brisa. O para-brisa tem poeira, tem terra. E os primeiros pingos acabam fazendo aquele lamaçal. Às vezes no primeiro pingo, a pessoa já liga o limpador de para-brisa, o que não é recomendado, porque vai virar aquele lamaçal no para-brisa. É importante que você tenha aquele reservatório com água, para que você possa acionar e então limpar esse para-brisa. Primeiro item. Segundo, esses primeiros pingos de água, Vinícius e amigos de casa, em contato com o solo, se você molhar a tua mão, né, num dia seco e colocar na via e levantar sua mão, você vai perceber que vai vir terra, vai vir areia. E os primeiros pingos da chuva em contato com esse material lá existente vai formar uma pequena lama e isso vai contribuir para que o pneu possa escorregar. O piso, o asfalto, ele é poroso, então ele adere ali terra, areia, óleo e em contato com a água, Vinícius, torna isso muito escorregadio. O que fazer numa aquaplanagem, Vinícius? O pessoal sempre pergunta, você fala muito sobre aquaplanagem, mas o que a gente deve fazer caso o veículo esteja aquaplanando? Olha, em hipótese alguma você deve pisar no freio, de jeito nenhum. Você vai desacelerar gradativamente, ou seja, você vai tirando o pé do acelerador, o veículo vai perdendo automaticamente a velocidade, a água vai contribuir para diminuir essa velocidade e você não deve tirar o volante da trajetória. Se é uma linha reta, mantenha o volante em linha reta, não vire para a esquerda, não vire para a direita, mantenha na trajetória. Por quê? Tão logo você passar pela água, mesmo que seja aquaplanando, o pneu vai retomar o contato com o asfalto e o veículo vai para o lado que o volante estiver virado. Então, se você, no desespero, virou o volante para a esquerda, a hora que ele retomar o contato, ele vai para a esquerda. Se virou para a direita, está aquaplanando, ele não vai para a direita. Só que a hora que ele retomar o contato, ele vai para a direita. Então, mas Pacífico, eu estou numa curva à esquerda. Mantenha no trajeto, então, um pouco virado para a esquerda, para quando ele retomar o contato, ele ir para a esquerda, Vinícius. E, Ariel, outro assunto também que envolve a chuva e a própria revisão do veículo é sobre os limpadores de para-brisa, né? Limpadores de para-brisa. Olha, quando eu estava dando aula na Escola Gabriel, eu sempre dizia para meus alunos que o limpador de para-brisa é um dos itens obrigatórios mais importantes que nós temos no veículo e poucas pessoas têm o cuidado de cuidar. Eu sempre citava como exemplo, Vinícius, as pessoas que gostam de veículo, né, que tem aquela paixão pelo veículo, cuida do veículo, lava o veículo toda semana, aí pule o veículo, aí passa, né, o pretinho no pneu, passa o silicone em todas as partes de borracha, fica o veículo bonito pra caramba, mas poucas pessoas eu vejo lembrar de cuidar do limpador de para-brisa, que antes de mais nada é borracha. E se você cuidou de todas as partes de borracha, vai lá, passa silicone também para poder cuidar dessa borracha. Às vezes a gente vê veículos para a cidade que tem o limpador de para-brisa, a borracha rachada, por quê? Ficou muito tempo na época de verão, ficou muito tempo exposto ao sol e a borracha resseca. E a gente há de convir com a gente que a gente só vai lembrar do limpador de para-brisa quando começa a chover. E quando começa a chover, se você acionar o limpador de para-brisa e ele não estiver funcionando, vai bater o desespero porque a água no para-brisa dificulta a visão. Então lembre sempre, vai viajar, vai lá, verifica o limpador de para-brisa. Não vou viajar, vou ficar em casa, não tem problema. Vai lá, verifica o limpador de para-brisa. Não é uma peça cara que você vai falar assim, nossa, a senhora tem que fazer um financiamento no banco para trocar o limpador de para-brisa. Não, não é. Veja o limpador de para-brisa de boa qualidade,
né? Teste sempre quando você for abastecer. Ah, como é que eu vou testar o limpador de para-brisa? Você vai abastecer? Enquanto está abastecendo, pede um frentista jogar água no seu para-brisa e ali você liga o limpador de para-brisa, vê se ele está limpando a contento. Ah, ele não está, a borracha está meio torta, está deixando um pouquinho. É um indicativo de que está na hora de trocar. Também é de extrema importância a iluminação geral do carro, né? A luz de freio, a propriamente seta, a luz de ré, que esteja tudo funcionando corretamente. Não tenha dúvida, é de suma importância toda a iluminação do veículo, como o Vinícius destacou. O farol, como nós dissemos, né, principalmente em rodovia, é obrigatório o uso de farol. A seta, então, meu Deus do céu. Gente, uma dica que sempre quando eu tenho oportunidade, eu deixo claro, Vinícius. Gente, não confundam. Seta não é autorização para você fazer uma conversão. Tem gente que liga a seta e vira. Não! A seta não te deu autorização para virar. A seta, o nome da seta, né, que nós chamamos seta, mas o nome dela no Código de Trânsito Brasileiro é luz indicadora de direção. Então, é a luz que você vai acionar indicando a todos os usuários da via. Tem gente que acha que seta é para avisar o veículo de trás. Não. Com a seta você comunica com o veículo de trás, com o veículo da frente e você se comunica com os pedestres também. Então, acionou a seta antes de fazer a conversão. Verifica nos retrovisores se dá para fazer aquela conversão. A maioria dos acidentes envolvendo conversão é porque a pessoa deu seta, mas ela esqueceu de verificar se tinha mais alguém ali, se a pessoa viu, se o pedestre viu que ela acionou a seta. Não adianta eu ligar a seta, gente, para fazer uma conversão e o pedestre não viu, está passando na rua e eu atropelo o pedestre e falo para ele, mas eu dei seta. Não, o fato de eu dei seta, gente, não pode ser justificativo. Acione a seta com antecedência, verifica se você pode fazer aquela manobra, se você puder, aí você faz a manobra. A luz de freio é de suma importância. A luz de freio é aquilo que você comunica, aí sim, o veículo que está atrás, que você vai diminuir a velocidade ou então você vai parar. Por quê? Se você não o comunicar, gente, como é que ele vai saber que você vai parar? Como é que ele vai saber que você está diminuindo a velocidade? Então você precisa se comunicar através da luz de freio. Sempre verificar lá, como é que eu faço? Pede para alguém, você pisa no freio, pede para um amigo, por exemplo, ó, vê aí atrás se a luz está tudo em ordem, se tem alguma queimada, se não tem. Se tiver queimada, gente, troca. É uma segurança a mais e um valor tão pequeno, uma lâmpada, né? E por último, a luz de ré, como o Vinícius disse, né? A luz de ré também de suma importância, por quê? Para que você possa também comunicar ao veículo que está atrás de você que você está dando ré. Então, você vê nos veículos maiores, por exemplo, como ônibus, micro-ônibus e caminhão, tem até um sinal sonoro para avisar que ele está dando ré. Então, gente, ré é uma manobra no trânsito, Vinícius e amigos de casa, que dá para se evitar, porque através da ré, da marcha ré, você se envolve em acidentes de pequenas e de grandes proporções. Às vezes, colocando em risco a vida de uma pessoa se você vai dar ré e você não está atento. Você tem um pedestre atrás, uma criança ou mesmo um animal. Então, vai dar ré, lembre das 3 regras. Ré, pequenas manobras. Ré, muita atenção e ré em baixa velocidade, Vinícius. Ariel, outro assunto também que nós passamos aqui no Jornal da Gente ao decorrer dessa semana, houve um caso que o carro veio a se acidentar na rodovia e um jovem que morava ali perto, ele foi prestar os primeiros socorros à vítima e acabou por não sinalizar o acidente. Veio outro carro e acabou atingindo também, porque acabou deslizando numa poça de óleo. A sinalização também é muito importante em caso de acidentes, né? Não tenha dúvida, Vinícius. Quando a gente fala sobre primeiros socorros, né, na autoescola, a gente sempre deixa bem claro que primeiros socorros, gente, quando a gente fala primeiro socorro, a pessoa acha que obrigatoriamente ela tem que ter contato com a vítima. Não, não é assim que funciona. Primeiros socorros começa, Vinícius, quando você sinaliza o local em primeiro lugar. Tem gente que acha que aconteceu um acidente, eu vou ligar para o socorro, vou ligar para o SAMU, vou ligar para o resgate, vou ligar para a polícia. E não. O primeiro ato a ser feito no local de acidente é sinalizar, porque quando você sinaliza, você protege a si mesmo e você protege o acidentado de um segundo acidente. Eu sempre citava como exemplo, quando eu estava na autoescola, dizia o seguinte, olha, aconteceu um acidente e eu vou chamar socorro. Aí caiu um motociclista na via pública aqui, eu passava a mão no celular e falava, ô, é do SAMU, eu estou precisando de um atendimento, vinha um caminhão, passava em cima do motoqueiro, eu falava, cancela, agora aqui não precisa vir mais. Olha só, gente, eu deixei ele em risco. Então, sempre quando acontecer acidente, você presenciar ou você chegar no local do acidente, lembre-se, primeiro, sinalizar o local do acidente.
Você protege a si mesmo, você protege a vítima e você protege o outro usuário da via, o outro veículo de um novo acidente. Então, sinalizou? Tem regras também para sinalizar, Vinícius. Tem gente que acha que, eu vou pegar o triângulo do carro, vou encostar no veículo. Não, tem uma distância, né? Uma próxima oportunidade a gente fala sobre isso. Tem uma distância para fazer. Fazendo isso, aí sim você pode acionar socorro. Não será omissão de socorro se você não tiver contato direto com a vítima. Não terá omissão de socorro, mas será considerada omissão de socorro se você não sinalizar e se você não, pelo menos, chamar socorro especializado. E a última, Pacífico, a respeito das motocicletas em rodovias. As motocicletas, por ser um veículo menor, geralmente o pessoal costuma viajar pelo canto da rodovia, ou até mesmo pelo próprio acostamento. Isso é errado, né? Sim, é errado. E só lembrando que, como nós falamos sobre aquaplanagem, Vinícius, motocicleta também aquaplana. Também aquaplana. É um veículo de rodas também, portanto, está sujeito à aquaplanagem. Se você está viajando e na sua frente tem uma motocicleta, aumenta a distância dessa motocicleta do que você considera seguro para um automóvel. Porque a qualquer momento essa motocicleta pode desequilibrar-se, né, e vir ao chão. Quanto ao que o Vinícius disse, é verdade mesmo. Viajando em motocicleta, o próprio motoqueiro, né, o motociclista, vamos assim dizer, ele se menospreza. Ele fica lá no cantinho à direita da rodovia, escondidinho ali, como tipo assim, não quero atrapalhar o trânsito. Não, não, não. Você é um veículo, paga imposto como qualquer outro, o seu local é no meio daquela faixa. Para quê? Para que você possa ser visto com maior facilidade. Tá? Cuide das lanternas, né? Porque moto tem apenas uma lanterna traseira, que ela esteja funcionando perfeitamente. O farol, e na motocicleta não é só na rodovia, na motocicleta é em qualquer via pública e em qualquer momento. Então, motociclista vai viajar, atente-se ao tempo, viseira do capacete sempre limpa, para que você possa ter uma boa visibilidade. E motociclista, você não tem lateral, você não tem carenagem que te protege, você não tem porta, você não tem teto, é você. Velocidade reduzida, sempre atento ao que está acontecendo lá na frente, não espere chegar em cima da hora. Quando for fazer ultrapassagem, tenha a certeza de que é possível fazer a sua ultrapassagem com segurança. E quando vier veículo de grande porte, sentido contrário, segure firme no volante e se prepare para aquilo que nós chamamos de vácuo, né? Então, que todos tenham uma ótima viagem, sempre consciente. O trânsito, Vinícius, foi criado para facilitar a nossa vida, não para tirar ela. Ariel, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Gente. Desejo a você um ótimo final de ano e muito obrigado pela sua participação. Sou eu que agradeço mais uma vez estar aqui nessa casa, né, que eu já chamo de minha casa. Aqui cobrimos esporte, aqui damos informações, aqui visitamos amigos e amigas. A todos que nos acompanham, um Natal abençoado, que Jesus possa estar presente na tua casa, um ano maravilhoso, 2020 vem aí e a TV local, claro, arrebentando 2020 de novo. Um abraço a todos.